Olá, começa agora mais um programa Diálogos na TV Unesp e hoje nós vamos debater a questão da meteorologia e as variações climáticas. Nosso convidado é o professor da Unesp aqui em Bauru, o professor Demerval Moreira. Professor Demerval, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com vocês. Professor, estou à disposição, né? Responder. Professor, o senhor defendeu a sua tese de doutorado vinculada ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fazendo um estudo integrado ao sistema de modelagem ambiental e integrada, vinculada à previsão do tempo. Eu gostaria que o senhor explicasse primeiro, para que a gente possa entender a sua pesquisa e a importância disso para as variações climáticas. O que é esse sistema de modelagem ambiental? Este é um modelo, o BRAMES, ele é um modelo regional, né? O que é um modelo regional? É um modelo que ele trabalha numa área limitada. Existem modelos globais que trabalham no globo inteiro, né? E o regional não, o regional se concentra mais numa área limitada. E qual a vantagem de você concentrar numa área limitada? Porque para você rodar um modelo global, você precisa ou rodar com menos resolução. O que é resolução? São pontos mesmo no globo, né? Você faz uma grade regular, por exemplo, você tem que ter os pontos espaçados no globo. Então, o modelo regional, você pode rodar numa região com uma resolução maior. E qual é o objetivo, professor, desse sistema de modelagem ambiental integrada? O que vai ser identificado nessa região, a partir desse monitoramento de vocês? Porque tem sistemas que, supondo um rio que está passando ali naquela região sua. Para você pegar um modelo global, você não conseguiria ver este rio. Se você está numa região, você quer saber, vamos supor, você represou, você fez uma represa ali e alagou aquela região. Então, no modelo global, você não conseguiria ver isso. Então, no regional, você pode fazer uma malha pequena, né, e fazer vários pontos ali e tentar estudar o que acontece com essa represa no meio ambiente, o que vai acontecer. Então, essa é a vantagem do modelo regional. Então, o BRAMES é este modelo regional, né? E como que ele é aplicado, professor, para essa questão da meteorologia? Ele precisa de um modelo global. O modelo global tem que rodar antes para ter uma condição. Como ele é regional, você precisa saber o que tem na sua fronteira também, né? Então ele precisa da condição inicial, que é essa condição inicial, são os dados observados em um determinado horário, né? Normalmente observa-se às 0 horas, UTC, né? 0 horas, 6, 12 e 18. Né? Então, supondo às 0 horas, você faz os dados observados, então você tem a sua condição inicial, tem a condição do modelo global que rodou previamente, então, aí a partir desses dois conjuntos, você consegue rodar a sua previsão. Então, este modelo regional, ele vai fazer essa previsão para você com o tempo que você estipular. E aí garante maior precisão, professor, ao trabalharmos com esse modelo que é regional, para a previsão do tempo, ele garante uma maior precisão dos dados obtidos? Sim, a precisão aumenta porque justamente você está refinando a sua grade, né? Você está podendo resolver processos ali com mais detalhamento do que um modelo global. Então, a vantagem do regional é essa. Professor, e a partir então desse sistema de modelagem ambiental integrado, que ciclos que a gente tem no meio ambiente que vão interferir, então, na previsão do tempo a partir daquilo que vocês conseguem identificar? São muitas coisas que interferem na previsão de tempo. Tem até a teoria do caos que fala que bater de uma borboleta vai poder fazer chover lá na Índia. Eu não sei onde que é direito, não, mas é mais ou menos. Então, quer dizer, bater da borboleta, mas... isso são processos com escala muito pequena. A gente não está nesse nível de detalhamento ainda de resolver esses processos tão pequenos. Então, no processo que a gente está de detalhamento, por exemplo, igual eu comentei sobre a barragem, né, sobre uma queima, né, uma queimada que vai emitir muitos aerossóis, né, são partículas sólidas e gases, né, então a gente está nesse nível de detalhamento. Então, mas qualquer processo que ocorre na natureza pode interferir na atmosfera. É um fluido que eu tomando água aqui eu posso interferir na atmosfera, né? Então, só que
lógico que tem processos maiores que vão interferir mais. As escalas são diferentes, as escalas dessa interferência. São diferentes, justamente. Então, a gente não pode dizer que um processo não interfere, o outro interfere. Então, eu diria que todos os processos interferem. Mas, lógico que tem uns processos que interferem mais. Igual uma queimada, quando você queima, você faz uma queimada, você lança aquele monte de partículas na atmosfera, né? Essas partículas e gases, então vai interferir na radiação solar, então um monte de fatores que vão contribuir para mudar o estado da atmosfera e, lógico, você vai ter uma solução diferente do que você não tivesse a queimada. E aí que reside a sua proposta de doutorado, professor? Justamente. A minha proposta é justamente estudar esses efeitos da queimada, né, e a contribuição da superfície na atmosfera, que eu mexi com o modelo de superfície, né? Então, o modelo de superfície mais atual, né, ele consegue resolver melhor essa questão da interação entre a superfície e a atmosfera do que um modelo antigo. Então, pensando nas queimadas, então, os aerosóis, todos os gases que são emitidos, eles têm esse impacto, então, né, na nossa atmosfera, na questão da saúde, mas também junto ao clima. Justamente, tem a questão da saúde, igual tem a questão de os aerossóis, eles são precursores do ozônio, que o ozônio todo mundo acha que é santo, né? Mas é santo se você estiver lá em cima na atmosfera, que ele vai bloquear, todo mundo sabe, o buraco do ozônio, tá, toda essa história, que ele vai bloquear os raios ultravioletas. Mas aqui embaixo ele é nocivo à saúde. Então, e a queimada, ele é um precursor do ozônio. Agora, e ele, igual eu estava comentando, ele emite essas fuligens, né, que é prejudicial a quem respira aquela fuligem, também vai ser prejudicial. E no caso da meteorologia, principalmente, ele é como se tivesse um cobertor ali. Então, este cobertor, ele vai fazer, a radiação solar vai chegar, ele vai filtrar um pouco da radiação que chega, só que ele também, ele filtra a radiação direta, mas ele vai também espalhar a radiação. Então, o meu estudo, por exemplo, mostrou que ele tem, na verdade, esses dois principais efeitos. De filtrar essa radiação global, essa radiação direta que chega, e de espalhar mais. E quando espalha mais, as plantas gostam mais quando a radiação difusa, que a gente chama, que é essa espalhada, do que a radiação direta. Então, ela realiza mais fotossíntese, que é a fotossíntese, que é a captação do CO2, né? E transforma em oxigênio, então e energia para ela. Então ela consegue fazer mais fotossíntese quando há essa camada de aerossol que faz ficar mais difusa a radiação, e assim pode ter mais absorção do CO2, né? E então as plantas vão crescer mais, seria mais energia para ela, no caso. E aí esse impacto, né, a partir dos resultados que o senhor obteve, junto, né, ao trabalho que o INPE vem desenvolvendo, é o tema do nosso próximo bloco. Ah, tá. Obrigado. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o trabalho do professor Dermerval Moreira, da Unesp em Bauru, que trabalha com a área de meteorologia. Professor, nós comentamos a importância, né, de entender um pouco os fenômenos que estão envoltos, principalmente com a queimada, que foi o objeto de estudo da sua tese de doutorado, né, e como que o senhor chegou a esses resultados, de como que, né, o ozônio ele chega na atmosfera, né, proporcionando uma difusão aí de algumas substâncias que vão impactar, né, na fotossíntese das plantas, por exemplo. Eu usei este modelo, né, o modelo Brahms, aí eu acoplei este modelo de superfície Julis, que é um modelo mais moderno, né, com simulações, com a física dele mais completa do que modelos do INPE. Não, este modelo Julis, ele é um modelo do UK, da Inglaterra. Internacional.
Aí a gente fizemos uma parceria com eles e acoplamos esse modelo no modelo que a gente tinha do Brahms. O Brahms tinha um modelo de superfície que era um modelo bom, mas já estava desatualizado. Então nós atualizamos este modelo, aí eu fiz um ajuste nesse modelo Jules para representar melhor os processos na América do Sul e acoplei este modelo no Brahms. Aí, a partir deste modelo, porque o modelo antigo, ele não tinha essa representação, por exemplo, da fotossíntese, da respiração, como eu comentei. Então, agora, depois que fizemos esse acoplamento, então a gente pôde estudar essa parte toda, essa parte do ciclo biogeoquímico das plantas. Então, aí eu fiz, nós fizemos, né, eu, Dr. Saulo e outros, várias simulações, principalmente para o ano de 2010, porque 2010 foi um ano com bastante queimadas, né, ali na região na Amazonas, na parte ali do Mato Grosso, Alta Floresta, que é a parte ali que teve bastante queimadas. Então fizemos no período seco, que é em setembro, que a gente constatou que tinha bastante queimados, e também no período de março, que já é uma estação chuvosa, que a atmosfera estava bem limpa. Então, aí nós comparamos essas dois períodos, né? São várias simulações nesses dois períodos. E o grande resultado dessa comparação é a questão das queimadas mesmo, professor. Isso, aí nós conseguimos mostrar o efeito da queimada na parte da vegetação, né? Conseguimos mostrar aquele efeito que eu comentei sobre a radiação difusa, a planta gostar mais da radiação difusa da direta. E que impacto vai ter isso, professor? Pensando na previsão do tempo, que é um dos trabalhos, né, desenvolvidos pelo INPE. Supondo que o seu modelo ele não consegue, ele não tem essa parte de aerossol. Então, se ele não tem a parte de aerossol, um modelo, por exemplo, um modelo climático que integra por vários anos, se ele não considera o aerossol, ele vai achar que a fotossíntese, por exemplo, não captou tanto o CO2. Então, se não captou tanto CO2, que a gente fala, solvedouro de CO2, ele vai ser menor do que se você colocar um modelo mais realístico, que vai absorver mais o CO2. Então, o seu resultado, ele não é compatível com aquilo que está presente no meio ambiente. Então você pode chegar num resultado que realmente não é o verdadeiro, porque se você não tem o CO2, se não tem o aerossol, né, um modelo que não tem, ele vai chegar num resultado. Se você colocou, ele vai chegar num outro resultado que, teoricamente, é mais realístico do que aquele que não teria. Tá? E para pontuar um pouco mais das contribuições dessa atualização do modelo a partir do estudo desenvolvido por você, professor, nós vamos ouvir o orientador do trabalho do professor Dermeval, o Saulo Freitas, que trabalha no INPE, no quadro Ponto de Contato de hoje. Então, o Brahms é um modelo regional que é adequado para rodar em alta resolução sobre áreas limitadas de qualquer região do mundo, né? O Brahms tem sido usado extensivamente sobre a América do Sul, principalmente por pesquisadores brasileiros em diversas instituições que vão desde Pelotas até o Amapá, passando por São Paulo, Rio, Nordeste. E teve diversas contribuições brasileiras, né? No início, o Brahms era um modelo meteorológico puro, no sentido de que ele somente fazia previsão de chuva, temperatura, mas teve um esforço enorme de fazer o modelo evoluir para se tornar um verdadeiro modelo ambiental, no sentido de que, além da atmosfera em si, ele pudesse prever outros componentes que compõem e que interagem com a atmosfera, como, por exemplo, a composição química, a questão de aerossóis, que são partículas emitidas por atividades humanas ou então mesmo atividades naturais, e também a questão importantíssima, que é a questão do ciclo de carbono, uma vez que isso está diretamente ligado às mudanças climáticas, ao aquecimento global, né? No ponto de vista de química, houve um esforço enorme de de desenvolver parametrizações ou chamados modelos de emissão
e com foco num problema ambiental muito grave que tem na América do Sul, que é a questão das queimadas que acontecem durante a estação seca, de julho até setembro, outubro. Milhares de focos de queimadas acontecem sobre grandes áreas da Amazônia, do Brasil Central, e essas queimadas elas emitem bastante gases, boa parte deles são gases de efeito estufa, uma boa parte também são gases tóxicos para pessoas, plantas e animais, e também elas emitem partículas, que são, por exemplo, a fumaça ou a fuligem, e essas partículas é entendido nos dias de hoje que tem bastante contribuição no balanço de energia e balanço de umidade sobre a região atingida. Posteriormente a esse trabalho, se sentiu a necessidade de implementar o modelo de superfície, que é um modelo que descreve como que as plantas e o solo interagem com a atmosfera, no sentido de troca de energia, troca de calor, troca de massa, como a emissão de poeira, a emissão de compostos orgânicos voláteis, e mesmo dentro do ponto de vista do ciclo do dióxido de carbono, né? Então, eu vejo que uma das grandes contribuições que o professor Demerval teve no modelo Brahms foi exatamente trazer uma parentização ou um modelo de superfície que é um estado da arte, é um dos melhores modelos existentes na comunidade científica internacional, o chamado modelo Jules. E esse modelo ele tem enormes vantagens, ele trouxe o Brahms para um novo nível de capacidade de funcionalidades e de desempenho, no sentido de que o Brahms passou a ter condições de simular completamente o ciclo de carbono, o ciclo de nitrogênio e outros compostos também atmosféricos importantes. E do ponto de vista do ciclo de carbono, é um modelo realmente completo, que permite você simular a troca de dióxido de carbono entre a atmosfera e a superfície, no sentido das plantas e solo. E esse carbono, esse dióxido de carbono, uma vez emitido para a atmosfera, ele é transportado pelo componente atmosférico do Brahms, transportado tanto pelo vento, como também por correntes associadas à presença de nuvens, né? Nuvens são elementos termodinâmicos importantes, porque não só redistribuem energia na atmosfera, mas também redistribuem massa, né? Nuvens, elas atuam como se fossem aspiradores de pó. Elas pegam materiais que são presentes dentro da camada da atmosfera, que é próximo à superfície, e transportam esse material para cima e solta eles em altos níveis na atmosfera. Uma vez que são liberados em altos níveis, esses poluentes podem viajar a distâncias de milhares de quilômetros, entrando mesmo na circulação global do planeta e, portanto, criando um efeito muito maior do que o efeito local da região onde eles foram emitidos. Uma questão que o INPE leva bastante a sério é a questão da independência científica. Se você vai fora, no chamado mercado de modelos, vamos dizer assim, você tem diversos modelos além do Brahms existentes nos Estados Unidos e na Europa, né? E esses modelos, eles são modelos publicamente disponíveis. Então, se você quer ter um modelo para rodar em uma certa região, você simplesmente copia os modelos, trazem ele para o seu computador e você executa os modelos localmente, né? A questão isso é independência científica. O Brasil, é isso que o Brasil quer, né? O Brasil não deve ser tecnologicamente dependente desse tipo de ferramentas de trabalho, porque um modelo, na verdade, ele é uma ferramenta de estudo, né? Que pode tanto fazer estudo presente como estudo futuro. E no caso do estudo futuro, é o componente de previsão de tempo, né? Então, a grande vantagem que eu vejo do Brahms é a vantagem dele criar uma comunidade brasileira de desenvolvedores de modelos que conseguem entender como o modelo funciona, quais são as dificuldades dos modelos e como aprimorá-los para atender os problemas locais, né? Porque quando a comunidade americana ou a comunidade dos Estados Unidos desenvolve um modelo, eles estão desenvolvendo um modelo preocupado com os problemas ambientais que eles têm. Da mesma forma que na Europa. Na região tropical, a preocupação não é tão grande, a menos que seja em escala global, mas em escala regional, não há muita preocupação no desenvolvimento desses modelos.
Uma das coisas que o Brahms fez foi trazer bastante informação, bastante conhecimento que o Brasil desenvolveu ao longo de diversos anos de campanhas experimentais na Amazônia para fazer os modelos funcionarem melhor para essa região. Então eu vejo o Brahms como uma inovação tecnológica que o Brasil conseguiu fazer, uma inovação tecnológica que traz respeitabilidade para a comunidade brasileira, traz reconhecimento da maturidade científica e tecnológica, no sentido de desenvolver modelos altamente complexos e altamente realistas, que conseguem simular a atmosfera com bastante realidade e serem úteis para a sociedade brasileira. Tanto que o Brahms hoje é usado operacionalmente no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dentro do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, é usado operacionalmente para fazer previsão de qualidade do ar e previsão de tempo. E no caso específico da previsão de tempo, o Brahms é rodado na mais alta resolução disponível, resolução de 5 km sobre a América do Sul toda, e é o melhor modelo hoje do CPTEC. Se você comparar com os outros modelos que o CPTEC tem, que são usados como ferramentas auxiliares para a previsão de tempo, o Brahms é o que dá a melhor resposta em termos de qualidade e confiabilidade nas previsões de chuva, de temperatura. E boa parte desse grande ganho foi exatamente devido ao trabalho do Dernavol, que teve com a introdução do módulo de superfície Julius. Professor, a partir da fala do professor Saulo Freitas a respeito da contribuição disso, a gente conversa então no último bloco sobre o impacto que o Brasil tem nessa área de meteorologia. Entendeu? O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio do programa o professor Demerval Moreira, da Unesp em Bauru. Professor, nós ouvimos no último bloco o professor Saulo Freitas, que trabalha no INPE. Eu gostaria que o senhor pontuasse um pouco qual que é a importância do Brasil nessa área de pesquisa e de aplicabilidade da meteorologia. O Brasil está pioneiro nessa área de modelo ambiental. Tanto é que este modelo, o Brahms mesmo, ele já está sendo executado operacionalmente em outros países. Então essa parte, o que o Dr. Saulo trabalhou bastante, né, já desde da parte da época do mestrado dele, doutorado, foi tudo em cima desse modelo. Então a gente realmente é pioneiro nessa parte do modelo, que ele é um modelo que tenha toda essa parte do aerossol, ele está um modelo bem completo já, então é um modelo que a gente pode dizer que é considerado o estado da arte na modelagem atmosférica. E a importância disso, pensando que esse modelo está sendo usado em nível internacional, professor, é importante de divulgar, porque ele é um modelo gratuito, que as pessoas podem ter acesso para essa incorporação, para novas pesquisas, para chegarmos a outros resultados e a atualização do próprio modelo, como a sua pesquisa também proporcionou. Sim, essa é uma grande vantagem, né, que é um modelo gratuito, é portável, quer dizer, ele roda em bastante máquinas, roda em Linux, Unix, até em Windows, se você fizer um ambiente, embora tenha que virtualizar, mas ele roda no notebook, né? Lógico que para você rodar uma área grande, você vai precisar de maior máquina. Então, por isso que, por exemplo, ele está concentrado no CPTEC, que no Brasil tem uma grande máquina. Então, se você quer rodar maior resolução e com uma área grande, você vai precisar de uma área grande. Mas se você quiser só estudar sua região, sua micro-região ali, você pode rodar até no seu notebook. Então, é uma grande vantagem do modelo, que ele é só ajustar o seu arquivo ele tem um arquivo de configuração inicial, você ajusta ali sua grade, você pode rodar em qualquer máquina. Então, você pode ir lá no site do CPTEC, no site do Brahms, né, e baixar este modelo. Ele também já trabalhamos bastante nessa parte de instalação, ele é um modelo fácil para instalar, né? Lógico que ele precisa de algumas bibliotecas, mas está tudo descrito bem certinho.
Então, a gente é um modelo didático, então. É bem didático e justamente ele é um modelo que já começou sendo didático. Então, ele é um modelo que foi desenvolvido, começou a desenvolver na USP com várias contribuições de mestrado, doutorado, que foi contribuindo. Depois ele foi para o CPTEC, então ele ficou mais profissional esse modelo ainda. E hoje em dia ele está um modelo assim bem fácil de lidar com ele e trabalhar. Então, é uma boa ferramenta para muitos alunos de meteorologia e outras áreas. Bem, pensando nesses alunos, então, nós temos na Unesp em Bauru curso de meteorologia, na sua 3ª turma, agora em 2016. Temos o Instituto de Pesquisas Meteorológicas e, né, o impacto de termos, né, pesquisas nessa área, essa atualização para a formação e para a atuação desses profissionais, aqui regionalmente falando, professor. Então, esse modelo, aqui na Unesp, por exemplo, a gente está com uma turma boa de alunos, alunos interessados, né? Então, muitos, lógico que a modelagem ela é interessante, tem alunos que gostam e tem alunos que detestam. Então, sempre tem uma parte que gosta de computação e outros que não gostam. Então, igual o ramo da meteorologia, tem vários ramos. Igual, se você perguntar para mim se vai chover hoje, talvez eu não sei, porque eu trabalho mais na parte de modelagem. Então, tem a área de previsores, tem a área de modelagem, né? Então, para os alunos que gostam de modelagem, então, no Brasil, sendo pioneiro nessa parte de modelagem, é muito interessante, justamente que a gente tem os profissionais aqui que dão apoio para esses alunos, né? Então a gente pode orientar, trabalhar tudo em cima usando esses modelos desenvolvidos aqui no Brasil, né? E a gente tem todo o domínio do modelo. Então não só você chega lá e fala, roda o modelo aqui. Não, você pode chegar e fala, muda esse parâmetro, ou muda mesmo no código do modelo para ver o que acontece. Então vamos, por exemplo, desmatar a Amazonas para ver o que acontece. Então a gente tem todo esse domínio em cima do modelo para a gente ter o resultado, para ver a resposta dessa simulação, o que daria, né? Então é uma grande vantagem da gente ter um modelo aqui que a gente tem o domínio mesmo na mão. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diálogo, que a gente possa discutir em ocasiões futuras essa questão, essa amplitude de área de atuação da meteorologia. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre as variações climáticas, os modelos ambientais na área de meteorologia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.